Salve a igreja com a paz do Senhor. Que o Espírito de Deus possa habitar na tua vida nesta noite. Que a presença do nosso Deus possa se fazer presente em teu coração. Porque o nosso Deus é um Deus de vitória. O nosso Deus é um Deus de milagre. É um Deus de cura, é um Deus de libertação. Quando nós precisamos de cura, cura da alma, cura do físico, cura da mente, cura das emoções, o Senhor Jesus ele está sempre pronto a nos ajudar, porque Ele pagou o preço no Calvário para que a nossa vida fosse liberta. A palavra de Deus diz que Ele nos deu vida e vida em abundância. Eu gostaria de deixar um salmo aqui nesta noite, Salmo 35. Glória a Deus. Glórias a Deus, aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Diz assim: Davi pede o castigo dos ímpios, descrição da miséria deste, e suplica para que Deus o julgue. Planteia, Senhor, como aqueles que planteiam comigo, peleja contra os que pelejam contra mim. Paga teu escudo e dá rodela, e levanta-te em minha ajuda. Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Diz minha alma, eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Voltam atrás e envergonhem-se os que contra mim intentam mal. Sejam como pragana perante o vento, o anjo do Senhor o faça fugir. Seja o teu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Porque sem causa encobriram de mim a rede na cova, que sem razão cavaram para minha alma. Sobrevenha-lhes destruição, e os saberem, eu prenda-os a rede que ocultam, e caiam eles na mesma destruição. E a minha alma se alegrará no Senhor, e alegrar-se-á na sua salvação. Então, aqueles que pelejam mal contra a nossa vida, né? A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, mas a nossa luta é contra principados e potestades. Às vezes nós lutamos contra aqueles que tentam nos afligir, aqueles que tentam nos atingir, mas a palavra de Deus diz que a nossa luta é uma luta espiritual. Nós devemos lutar com armas espirituais, mas nem sempre é fácil lutar com as armas espirituais. Se a gente não estiver na palavra, buscando, lendo, orando, jejuando e vigiando na presença do Senhor, a gente quer tomar a atitude com as nossas próprias mãos, com os nossos próprios pensamentos. Mas isso não agrada ao Senhor, porque o Senhor se agrada de um espírito manso, um espírito quieto diante da face dele. Então, a cada dia nós devemos pedir ao Senhor que nos dê sabedoria, entendimento, para nós sabermos agir conforme as dificuldades e as tribulações que surgem na nossa vida, para que nós podemos saber como devemos agir. E o Senhor, é Ele que nos livra do inimigo. Muitos podem tentar mal contra a nossa vida, fazer coisas para que a nossa vida seja prejudicada, mas o Espírito Santo de Deus e o anjo do Senhor, a palavra diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor que os teme e os livra. Então o anjo do Senhor está acampado ao nosso redor, nos livrando a cada dia do mal, livrando a nossa vida da perseguição do inimigo, livrando a nossa vida das afrontas do inimigo, para nos dar vitória. O Senhor nos protege. A palavra de Deus diz que nós somos como meninas dos olhos de Deus. Então Deus está cuidando de você, Deus está cuidando da igreja dele. E a palavra também diz que tudo há um tempo determinado por Deus, há tempo para todos os propósitos debaixo dos céus. Então há tempo na tua vida para todos os propósitos. Muitas vezes a gente acha que a nossa bênção, a nossa vitória está demorando, mas a palavra de Deus diz, Ele age no tempo certo, na hora de Deus, não é na nossa hora. Então na hora de Deus, Ele vai estabelecer os planos dele, Ele vai estabelecer os propósitos dele na nossa vida. Muitas vezes o Senhor não nos dá aquilo que nós temos pedido, porque nós ainda precisamos ser moldados pelo Espírito Santo. Nós precisamos ainda ser lapidados como uma joia rara na presença do Senhor, para que nós possamos brilhar neste mundo de pecado, neste mundo de perdição, neste mundo que está em trevas. A palavra de Deus diz que o mundo
mas nós estamos em Cristo. E se nós estamos em Cristo, nova criatura somos. Então as coisas velhas já são passadas na nossa vida, e eis que tudo se fez novo. Então tudo se faz novo na nossa vida quando nós colocamos a nossa vida na presença do Senhor. Não basta apenas virmos na igreja, mas nós temos que dar testemunho lá fora, testemunho de que verdadeiramente Jesus Cristo transformou a nossa vida. Não basta virmos aqui na frente louvar, buscar a presença do Senhor, e quando chegar lá fora abraçar o mundo, tudo que o mundo oferece nós pegarmos nas mãos. Então isso não agrada a Deus. Nós devemos ter nossas vestiduras brancas, alvas mais do que a neve, dentro da igreja e fora da igreja, porque a igreja somos nós. Essas paredes só estão aqui para que o povo de Deus se reúna na presença dele, mas a igreja sou eu, a igreja é você. Então aonde nós estivermos, nós estamos levando a igreja de Cristo. Aonde nós estivermos, estará a presença de Cristo, porque o Espírito de Deus habita em nós. E se nós queremos fazer a diferença neste mundo, nós temos que andar a contramão do mundo. Nós não devemos andar a favor do mundo. Aquilo que o mundo oferece para a nossa vida pode ser prazeroso no momento, mas depois vem a destruição. A tua vida se torna amarga como fel. Então nós devemos abraçar a Cristo. Se caminhando com Cristo a jornada já é difícil, imagina caminhar sem Cristo. Então devemos dar testemunho, não somente dentro da igreja, louvar, buscar a presença do Senhor, e quando estamos fora da igreja somos rude, arrogantes, somos pessoas que falam palavras que magoam, pessoas que falam coisas que levam a outra a ter um sentimento de revolta dentro do coração. Então nós pedimos ao Senhor: Senhor, molda a nossa vida, molda o nosso coração. Nós queremos ser exemplo, nós queremos ser luz e não trevas. A mesma boca que sai bênção não pode sair maldição. Então se nossa boca é para adorar a Deus, se os nossos lábios são para engrandecer o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, os nossos lábios também têm que ser para abençoar o nosso próximo. Quem é o teu próximo? O teu próximo não só é aquele que fala fora no mundo, o teu próximo é aquele que está dentro da tua casa. Quem é mais próximo de você? É sua esposa? É seu esposo? É os seus filhos? Ganha o seu próximo para Jesus. O seu próximo é a tua família. Muitas vezes nós queremos ganhar o mundo lá fora, mas não ganhamos ainda a nossa família para Cristo. Não ganhamos os nossos filhos, não ganhamos o esposo, não ganhamos a esposa, não ganhamos os parentes, e queremos ganhar o mundo. Então, Senhor, que haja luz de Ti em nós, para que primeiro possamos ganhar a nossa família, possamos trazer a nossa família para a presença do Senhor, e depois irmos a este mundo pregar o Evangelho a quem quer que seja, mas primeiramente temos que pregar a nossa família, que é o mais próximo de nós, que está é a nossa família. Então devemos dar testemunho. O Senhor, Ele nos livra do mal, o Senhor, Ele nos guarda, o Senhor, Ele nos abençoa, mas para sermos abençoados por Deus, temos que estar na retidão do Senhor, temos que andar nas veredas de justiça. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. E às vezes nós não buscamos ao Senhor de todo o coração, porque dentro do nosso coração há mazelas do inimigo, dentro do nosso coração há mágoa, dentro do nosso coração há ódio, dentro do nosso coração há revolta, dentro do nosso coração há tristeza, e o Senhor não quer que nós estejamos dessa maneira na presença dEle. Ele quer que nós estejamos sendo purificados. Nós somos meninos na fé, então Deus torna-nos pessoas perfeitas, varão perfeito diante do Senhor. A palavra diz que aquele que em vós começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar até o dia do fim. Então você está na igreja, você está na jornada de Cristo, Ele vai aperfeiçoar essa obra que Ele começou na tua vida. O inimigo pode se levantar, barreiras podem se levantar, mas vai cair por terra, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, e aquele que está em nós é a presença do Espírito Santo de Deus. Eu peço oração aos irmãos pela nossa vida e pela nossa família, porque aconteceu um acidente muito grave com a minha sobrinha. Primeiramente foi com o meu irmão e agora com a minha sobrinha, né? Está internada lá em Prudente, e ela precisa muito das orações da igreja, porque o caso dela é só um milagre de Deus, e eu creio que o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos, do que
que nós pensamos, o Senhor pode fazer muito mais. E eu creio que o Senhor vai fazer um milagre na vida dela. Ela se chama Diana. Quando você estiver orando em casa, lembra dela, coloque ela diante de Deus e peça a Deus que dê a libertação e que dê o livramento, para que o mal não venha prevalecer e que ela seja curada e que ela seja abençoada por Deus e que o inimigo não venha ceifar aquela vida, porque nós passamos por muitas lutas, mas tudo que contribui para o bem dos que amam o Senhor. Então nós cremos na vitória, e eu sei que a vitória de Cristo está em nós, a vitória de Cristo está sobre a igreja, e eu creio que essa igreja vai ser abençoada, eu creio que essa igreja vai ser cheia de pessoas precisando de cura, precisando de libertação, precisando de transformação, e o nosso Deus vai enviar, tanto vai enviar, como vai enviar nós também para trazermos as pessoas para esta casa, porque aqui será chamada casa de oração, casa de Deus, e esses bancos vão se encher, porque a presença do Espírito Santo vai se fazer tremendo neste lugar. Eu creio em nome de Jesus e agradeço a oportunidade nessa noite.